Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo, eu quero dizer que você é muito bem-vindo nesse canal, nesse programa, Âncora da Esperança, onde o Senhor fala e nós ouvimos, estamos dispostos a ouvir mais dele, amém? E eu creio que hoje ele tem uma palavra para você, nós estaremos falando hoje sobre identidade, conservando nossa identidade. A identidade que nós sabemos que o Senhor coloca na nossa vida, né? O Senhor que determina em nossas vidas. E que nós possamos pegar essa identidade e vivê-la da melhor forma. E essa é a palavra de hoje. Preste muita atenção porque eu sei que o Senhor tem muito para falar no seu coração hoje. E hoje eu estou aqui com Kaique Lino, os nossos convidados, né? Novidade de hoje. E que está sempre aqui o nosso anfitrião, também um dos anfitriões, né? Presbítero Heraldo Silva. Galera, muito bem-vindos. Muito obrigado, João. É um imenso prazer estar aqui, ser convidado a participar do Âncora da Esperança. Eu sou alguém que assiste, sou assíduo lá e agora está aqui do outro lado, podendo transmitir um pouco mais da palavra de Deus, nosso conhecimento e poder, juntamente com nossos irmãos aqui, trazer um pouco mais do que Deus tem colocado nos nossos corações. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. João Emanuel, quanto tempo, saudade de você. É sempre bem-vindo aqui no Âncora da Esperança. Obrigado. Não é isso? Eu sou anfitrião, sempre estou aqui, mas você também, no iníciozinho do nosso programa, sempre esteve participando com a gente, louvando ao Senhor Jesus. Kaique, hoje é a primeira vez. Seja bem-vindo aqui conosco. Eu tenho certeza que esse trio abençoado aqui, João Emanuel, Kaique, Lino e eu, irmão Heraldo, nós estaremos juntos aqui levando uma palavra de Deus para o seu coração. Como o João já deixou claro, o tema é conservando a nossa identidade. Então você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo, deixe a partir de agora Jesus falar com você. E eu estou feliz, estou alegre porque eu estou sentindo aqui que o programa de hoje está bem jovem, né? Está bem assim diferente, bem animado. Eu tenho certeza que tem coisa boa aqui. Tem sim, o Senhor está preparado, vai derramar demais, isso eu tenho certeza. O Senhor vai derramar muito do céu e nós vamos receber porque nós estamos aqui para isso, né? Nosso coração está aberto para isso. E como o presbítero Heraldo falou, né, no começo eu estava aqui nesse programa lindo, abençoado, e hoje eu estou muito feliz, né, de estar aqui mais uma vez, de estar participando, né, bem no começo, pouco depois eu precisei ir embora, né, de Canaã dos Carajás, hoje estou morando em Xinguara, mas hoje fui convidado, e hoje eu estou aqui como vosso apresentador desse programa maravilhoso, né, Âncora da Esperança, que é idealizado pela missionária Alzira Amarante, né, esposa do nosso pastor Hamilton Amarante. Aqui, né, para quem não conhece, ainda não sabe, esse programa, né, é um programa da Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. E você é muito bem-vindo. Eu digo isso mais ou menos, falando umas 30 vezes, né, que você é bem-vindo, mas é porque você é muito bem-vindo. E que o Senhor possa falar muito na sua vida hoje, porque esse é o nosso desejo, não é isso, pessoal? É isso aí. João, então vamos dar sequência, não é isso? Nesse programa abençoado. Como eu falei, está um programa bem diferente hoje, não é? Clima jovem, e a gente quer aproveitar o ensejo e convidar você, jovem, que está aí do outro lado, jovem. A Bíblia diz que vocês são fortes, né? E a palavra de Deus está em vocês. Então a gente quer aproveitar para convidar você a se inscrever nesse canal, o canal Âncora da Esperança. É o canal da Igreja Assembleia de Deus Missão, em Canaã dos Carajás, como o João já frisou muito bem. Quero repetir, a missionária Alzira é a idealizadora do mesmo. Os programas que é bênção de Deus, não é isso? E tem alcançado muitas vidas, e o objetivo do programa de hoje é alcançar você jovem, viu? Você jovem, nós temos uma palavra de Deus para sua vida, né, Kaique? Glória a Deus, temos sim. E como o tema já nos traz, né, é uma coisa que o jovem tem muita dificuldade, muitas das vezes, em manter a identidade cristã, né, que é o que é trago pela igreja e que nós aprendemos desde pequenos, mas muitas das vezes o jovem pode acabar por lutas, por dificuldades, se perdendo ou pegando os caminhos diferentes. Sim. Mas hoje nós estamos aqui para tentar esclarecer mais um pouco com a luz da palavra na nossa vida. Isso, glória a Deus. E assim, eu sei que a gente já conversou um pouco, né, sobre o assunto, demos uma abertura, mas eu queria propor, né, para a gente abrir esse momento com oração, né, presbítero Heraldo pode fazer as honras, vamos orar ao Senhor, né, para que Ele venha abrir nossas mentes, e eu digo assim, primeiramente da gente, porque o Senhor, nós sabemos que estamos aqui, né, nos posicionamos como canal deles, então sabemos que o Senhor derrama primeiro em nós para que as pessoas que estão assistindo possam ouvir. E a gente vai orar por isso. Amém? Glória a Jesus. Deus seja louvado. Eu convido você que está aí do outro lado a estar orando conosco nesse exato momento, não é isso? E pedindo a Deus que abençoe o nosso programa, pedindo a Deus que abençoe a sua vida,
que está aí do outro lado. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer em primeiro lugar por estarmos aqui, Senhor, reunidos juntamente, Senhor, com os teus filhos, João, Manuel, Kaique. Estamos aqui com o objetivo de levar a palavra para os nossos queridos telespectadores, para os nossos jovens, adolescentes, nossos irmãos, irmãs, enfim, todos que vão estar assistindo esse programa, que através do mesmo, vidas possam ser abençoadas, vidas possam ser alcançadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, te pedimos que o Senhor seja conosco, nos conduza nesse programa, que o objetivo dele seja para glorificação e exaltação do teu santo nome. Então, Senhor, fique conosco e abençoe vidas em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, né? Como nós falamos no começo, o tema de hoje é conservando a nossa identidade. E que nós sabemos que é a nossa identidade que tem que ser forjada no Senhor, à luz da palavra, né? Não sobre o que o mundo diz que nós somos, principalmente para jovens. Hoje, o nosso programa hoje é voltado para você, jovem, né? Porque nós sabemos que, assim, todo mundo passa por dificuldade, mas o jovem tem umas dificuldades, né, específicas. Principalmente quando a gente vai levar para âmbitos, por exemplo, como escolas, universidades, ou o trabalho, né, que acaba que, digamos assim, o seu meio é diferente. Querendo ou não, jovens, independente se é cristão ou não, tá passando por uma fase da vida nova, né? Tá descobrindo o mundo agora. Então, a gente tem que se atentar muito ao que a gente está descobrindo, ao que a gente está vendo, né? E se é aquilo que o mundo está dizendo que nós somos, ou se é o que o Senhor, né? Se é a vontade do Senhor para nossas vidas. E que a nossa vontade, o nosso desejo, né? Seja viver a identidade que o Senhor colocou em nossas vidas. E é isso que a gente está falando sobre hoje. Eu queria, né, começar conversando mais uma vez, né, aqui com o Kaique, com o presbítero Heraldo, saber o que o Senhor colocou no coração de vocês, né? Saber o que o Senhor está falando hoje, compartilhar, né, para nossos telespectadores um pouco da porção de Deus na vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. E assim, esse tema ele me tocou muito porque o tema em si, ele é forte, né? Conservando a nossa identidade. A nossa identidade que nós já temos uma base muito bem estruturada, né? Somos firmes na rocha, somos cristãos que realmente estão alicerçados naquele local. E me lembrou um pouco Timóteo, né? Timóteo é um jovem que é sustentado ou condicionado por Paulo. Paulo ali ele dá um subsídio, Paulo ali dá uma ajuda para Timóteo em momentos diversos que Timóteo passa, com dicas, com orientações. Paulo está ali ao lado de Timóteo vivendo aquele momento. E uma passagem que me tocou muito foi em Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, por exemplo, que diz o seguinte: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha só isso que Paulo traz para Timóteo. Você não seja desprezado porque você é jovem, porque você ainda está iniciando uma caminhada. Que você não seja desprezado porque você não viveu certas coisas. Não, mas que você seja exemplo. E exemplo em quê? E aí Paulo nos traz coisas específicas para vermos, né? Seja exemplo no amor, seja exemplo na fé, seja um exemplo na pureza, na palavra, na conduta, em tudo aquilo que nós devemos estar alicerçados como jovens para não nos perdermos, não perdermos a identidade que Cristo nos trouxe. Ele trouxe uma identidade que vai muito além do que o mundo possa ou tente nos proporcionar. Aquilo que o mundo possa induzir o jovem a fazer. Não, Deus fala, continue firme na palavra, firme no amor, exerça a sua fé, seja uma pessoa diferente. E é isso que Deus nos traz, conservar a nossa identidade em Cristo Jesus. Não é isso, presbítero? Glória a Jesus, Deus seja louvado. Pela fala do Kaique, trouxe uma ilustração muito interessante. Na ilustração ele trouxe algo da palavra de Deus relacionado a Timóteo. E Timóteo ele tinha um professor, né, meio avançado, melhores, né? Um dos melhores. Abaixo de Jesus, na Bíblia, Paulo foi um grande homem de Deus. Já pensou, Kaique, ser ensinado, né, pelo esse apóstolo Paulo? Então Timóteo teve esse privilégio, não é isso? De ser ensinado a como ter a sua identidade pelo apóstolo Paulo. Mas rapidinho uma ilustração que veio à minha mente, conservando a nossa identidade. Quando fala de identidade, eu me lembro rapidinho do documento de identificação que cada um de nós tem, do RG, né? Ninguém gosta de mostrar o RG, principalmente mulher não gosta, porque aquela foto é uma foto terrível. Mas para que serve esse documento, né?
é para identificar quem é a pessoa. Geralmente, a gente chega em algum lugar, a pessoa pede me dá seu RG para identificar. Ele pega o documento, olha para o documento e olha para você, para ver se de fato o teu nome condiz, né? Para ver se de fato, pela foto, é você. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque o tema do nosso programa hoje, que está maravilhoso, é conservando a nossa identidade. Ou seja, nós queremos chamar a sua atenção para você conservar a sua identidade que você tem em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa identidade não tem como mudar, o RG. Isso. Eu tenho que conservar ela, porque o que está ali é o que eu sou. Então, nós, trazendo para o âmbito cristão, o que nós vivemos na sociedade como crente, de fato tem que coincidir com as nossas atitudes, com os nossos atos. Porque tem as pessoas que eu sou cristão, eu sou gospel, mas você vai ver a identidade dele é meio assim que... Não é gospel. Esse negócio está errado. Né? Isso, é muito interessante. Então, o objetivo do nosso programa de hoje é justamente a gente trazer à tona acerca da conservação. Você que é jovem, e não só para jovens, mas para todos, não é isso? Que é crente, que serve ao Senhor, mantenha conservado a sua identidade em Cristo Jesus. Só que o que é interessante, talvez você que está assistindo aí, você ainda não é crente, você fica se perguntando, mas eu não sou nem crente, como é que é isso? Então Jesus, através do âncora de hoje, ele está chamando você, porque ele tem uma identidade para te entregar. É isso, ele tem a identidade, depende de você. A pessoa já tem a identidade formada e às vezes nem sabe. O Senhor tá chamando essas pessoas, né, para viverem esse novo de Deus. Porque eu acredito fielmente que nós estamos aqui, não é à toa. O programa Coro da Esperança não existe, não é à toa. Talvez o motivo do programa seja para alcançar você hoje. Sabe? Talvez o motivo até de nossas vidas seja para alcançar você hoje. De tanto que Deus te ama. E Ele está te chamando hoje para que você viva uma identidade. Eu tenho certeza, e todo mundo aqui vai dar certeza, não porque nós estamos falando algo que vem na nossa cabeça, mas porque nós vivemos e sabemos. Nós já vivemos, todo mundo aqui já viveu longe de Deus de alguma forma. Às vezes até crescemos, né? Eu praticamente cresci no lar cristão, o Kaique também, né? O presbiteriano já conheceu ali, né? Muita coisa, mas independente, meu irmão, da sua história, independente da sua realidade, em algum momento nós vamos encontrar Jesus de uma forma diferente. E o Senhor nos encontrou. E eu lembro que eu não sabia quem eu era, e quando você não sabe quem você é, você aceita tudo. Você vive qualquer coisa, porque você não sabe, que você quer descobrir alguma coisa, você quer achar sentido em tudo, e deixa eu te contar algo que o Senhor me mandou te entregar hoje. Sabe o sentido que você estava procurando a vida toda? Você acabou de achar. E não está na minha voz, não está na minha palavra, não está na palavra do Kaique, não está na palavra do presbítero, não está nessas câmeras, no microfone, não está nessa luz, não está... O sentido da sua vida, o sentido da sua trajetória até hoje está em Jesus. E Ele te chama para viver a identidade que Ele determinou para a sua vida. E isso pode ter certeza que é a melhor decisão que você pode tomar durante toda a sua vida. Mísera vida. Porque a gente quer valorizar muito essa vida. Mas não é aqui, meu irmão. João, que incrível. E, assim, a gente vê muito pessoas que buscam identidade em outras coisas. Fora do âmbito... No âmbito profissional, no âmbito acadêmico, as pessoas buscam uma identidade. Eu quero ser muito alguém que tenha muito poder. Eu quero ser muito alguém que tenha muita riqueza. Eu quero ser alguém que consiga um status muito bom. Eu quero essa identidade para mim. Eu quero ser chamado disso. Sim. Mas nós somos chamados, João, de maneira diferenciada por Deus. Ele nos dá uma identidade nova. Ele nos traz algo novo. E que nós continuamos aqui naquele local firmes. Porque aquilo que Ele nos dá, ninguém tira de nós, não é, presbítero? Glória a Jesus. Eu acho lindo, eu estou gostando. E a gente que está aqui, a gente sente essa presença de Jesus na empolgação, na animação que o João Emanuel fala, na animação que o Kaique fala. E eles são dois jovens, a gente vê a empolgação deles falando de Jesus. São dois jovens. E talvez você que está aí do outro lado, eu até queria ser cristão, mas eu sou jovem, o mundo tem muitos pratos, muitos banquetes. Não ligue para isso. A melhor coisa a você fazer como jovem é estar na presença de Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui. O João, ele está trazendo aqui palavras maravilhosas, só que o João, Kaique, ele tem uns louvores abençoados. É verdade. E eu tenho certeza que agora acho que ele tem um louvor abençoado para abençoar a sua vida que está aí do outro lado. Inclusive, o louvor, né? Hoje eu estava pensando sobre isso, a irmã Zira
né? Pediu para escolher alguns. E eu lembrei de um que eu ganhei mesmo do Senhor há um tempo atrás. É um louvor, né, mais de celebração, mas ele fala justamente sobre... O nome dele o nome desse louvor é Daniel. E ele fala justamente sobre manter a nossa identidade, conservar a nossa identidade, mesmo em meio à Babilônia, né? Ele vai falar assim, né? Babilônia, não muda a tua história, não muda teu nome, não muda a tua casa. O que eu entendo sobre isso? Quando eu fui compor esse louvor, numa dessas madrugadas, né, que o Senhor nos tira o nosso sono para nos entregar algo, e eu comecei a pensar, rapaz, tá, quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, mudaram os nomes deles. Mas por que eu conheço ele como Daniel? Por que eu não conheço ele como o nome babilônico dele? Porque ele manteve, independente do lugar que ele estava, ele manteve a sua identidade. O nome dele era Daniel, não era nenhum outro nome babilônico. E isso é o que me impressiona, sabe, na história deles. Porque eles foram para o meio da Babilônia, ele governou na Babilônia e mesmo assim não se corrompeu. Ele ganhou cargos, poderes na Babilônia. Mas ele usou tudo para a glória do Senhor. Ele não se corrompeu em nenhum momento. E é por isso que hoje nós conhecemos ele como Daniel. Isso é muito interessante, João, porque, olha só, se você não conhece a história de Daniel, a gente pode abordar um pouco mais aqui, de uma maneira mais contextualizada, de uma maneira mais tranquila, para a gente conseguir entender que Daniel, ele foi cativo para a Babilônia, mas foi entre os escolhidos diferenciados, né? Porque Daniel, ele tinha que ser vistoso, ele tinha que ser inteligente, íntegro, bonito para poder servir no palácio do rei. Ele tinha que ser aquela pessoa que você bate o olho e você vê integridade, que você vê uma pessoa que tem conteúdo para passar, talento. Daniel, quando ele foi para aquele local, ele já tinha uma identidade. Sim. Ele já tinha construído uma identidade muito forte. Até porque, quando ele chega naquele local e é dito pelo rei, vocês vão ter que comer do que eu como, do manjar do rei, vocês vão comer do melhor, mas é do que eu como. E Daniel ali, ele vê uma coisa que está errada, porque aquela comida, ela é sacrificada, ela é entregada a outros deuses. E Daniel, já com sua identidade firme, ele não aceita isso. Ele conversa com aquele cozinheiro, aquela pessoa que trabalhava no mantimento daquelas comidas, e aí ele traz uma coisa diferente, né? Que o presbítero pode nos falar um pouco mais sobre a escolha de Daniel que ele fez naquele momento. Glória a Jesus. Kaique, eu gostaria que o João... Eu fiquei curioso, esse hino que Deus te deu. Fiquei curioso, viu? Cante ele aí, na sequência, bora voltar, porque eu gostei dessa tua fala do Daniel aí, é muito forte. Fica aí, porque Deus está só começando para falar com você, viu? Babilônia, não muda tua história, não muda teu nome, não muda tua casa. O seu nome ainda é Daniel, chamado Filho de Deus. Você conhece o seu lugar. E mesmo que os leões venham contra ti, diante da presença eles só podem rugir. Meu Deus cuidará com tua presença. Não quero os manjares, pois já provei do céu. E nada satisfaz, só você satisfaz. E prostro em oração, e tudo a ti consagro, pois mesmo em Babilônia, o seu nome Jesus por mim será lembrado. Não vou temer os leões, não, 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 não. Diante da presença, da tua presença, não vou temer os leões, não, 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 não. Eu tenho a presença, a tua presença, não vou temer os leões, não, 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 não. Diante da presença, a tua presença, não
não vou temer os leões, não, 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 não. Eu tenho a presença, a tua presença. Muita presença, não quero os manjares, pois já provei do céu e nada satisfaz, só você satisfaz. E peço em oração e tudo a ti consagro, pois mesmo em Babilônia o seu nome, Jesus, por mim será lembrado. Glória a Jesus, que louvor abençoado. Eu tenho certeza que você foi abençoado por essa canção maravilhosa. É verdade. Daniel, o que é interessante, o João já falou aqui, Daniel, ele foi cativo para a Babilônia, e a gente sabe que quando fala de Babilônia é lugar de idolatria, lugar de pecado, lugar de coisas erradas. Só que Daniel, ele é crente, gente, ele é fiel ao Senhor. E a identidade de Daniel não foi construída do dia para a noite, foi muito antes. Daniel enraizou a identidade de ser servo do Senhor Jesus. Então, quando Daniel chega em Babilônia, as pessoas até falam, acabou para Daniel, vai desviar, vai ser idólatra também. Não vai ser, mas só que Daniel, juntamente com seus 3 amigos lá, ele permaneceu fiel ao Senhor. Fiel. E aqui a gente já pega um gancho e traz para você, jovem que está aí do outro lado, que às vezes você fala, é muito difícil ser crente nessa família, nesse condomínio que eu moro, dentro dessa faculdade que eu estudo, nessa escola, nesse trabalho. Não, não, não. Daniel, com seus 3 amigos, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, né, eles provam que aonde você estiver, se você quiser ser fiel ao Senhor, você consegue manter a sua identidade com Cristo. E o Kaique abordou algo interessante, que está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz assim, eu gostaria até de ler aqui, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel aqui, olha que era um decreto, uma ordem do rei. Não, todo mundo vai comer aqui dos manjares. Só que Daniel é crente, gente. Aleluia. Daniel é diferente, porque quem tem a identidade firmada de ele é diferente. Ah, mas todo mundo está indo para ali, comendo ali. Não, eu sou crente. Ele não, exatamente, Daniel, ele não aceita qualquer coisa. Então, Daniel, ele fez o que ali? Ele conservou a sua identidade através da sua decisão. Qual foi a decisão? Epa, não vou comer do seu manjar. Então, ele manteve, ele decidiu, antes, da prova chegar, ele decidiu, não, eu vou segurar minha palavra, eu não vou me contaminar. Então, quem não decide permanecer fiel antes da tentação, dificilmente permanecerá durante ela. Ou seja, Daniel, irmãos, ele é crente, como eu falei, e talvez você que está aí do outro lado, você vive passando tentações. E jovem, né, Kaique? Misericórdia. João Emanuel. Mas só que a gente aprende uma lição extraordinária com Daniel. A identidade cristã é preservada por decisões diárias de fidelidade. Decisões diárias. É muito interessante isso que o presbítero nos trouxe, que é sobre a alimentação. Uhum. Quem decide se alimentar, primeiramente, do manjar que Deus nos dá, nunca vai querer comer outra coisa. Porque sabe que sempre que voltar para a mesa do Pai, vai ter um banquete muito melhor. O melhor prato, quem nos dá é Deus. É igual que ele falou para aquela moça que estava no tanque. Olha, você pode beber dessa água aí, mas você vai voltar a ter sede. Eu posso te dar a água que você nunca mais terá sede. Eu sou... Gente, é muito... Isso é incrível, João. Sim. E o presbítero estava falando, né? Quando ele falou sobre que a identidade de Daniel não foi construída do dia para a noite. Eu lembro muito do... Tipo assim, que você quando você vai estudar, né, a história de Daniel, quando você vai conhecer mais a história de Daniel, você percebe que tem algo, que inclusive fala na música, que eu cantei agora há pouco, que marca muito a história de Daniel desde o começo, que é o quê? A oração. Então, eu percebo que Daniel, ele a todo momento estava orando.
A todo momento estava orando. Acontecia qualquer coisa, ele estava orando. Ou seja, a identidade de Daniel não foi construída no meio das pessoas, mas foi construída no secreto. A identidade de Daniel é construída na intimidade, na oração. E é por isso que é tão firme, por isso que ele é tão firme nas suas decisões, é tão firme nas suas atitudes. É por isso que ele é tão firme na sua identidade que ninguém consegue mudar, que ninguém consegue convencer o contrário. Porque a identidade dele não é formada no meio de pessoas. Não é formada... Não tem que ser formada só quando eu ligo essas câmeras, só quando eu estou falando aqui, só quando eu estou no altar, só quando eu estou sendo exposto, mas tem que ser formada quando eu estou no secreto, quando ninguém está me vendo. Porque é só assim que eu consigo um fundamento de verdade na rocha que é o Senhor. E trazendo para os jovens, né? A nossa identidade ela é testada a todo momento. Sim. Seja, por exemplo, com trends do TikTok, com trends do Instagram, seja com brincadeiras diferentes. O diabo sabe qual é a nossa fraqueza. Sabe? Muitas das vezes as amizades acabam influenciando, Sim. né? O jovem ele é muito levado por amizades. A gente pode acabar ou escutando algo e falando, não, eu vou pegar isso para mim e vou praticar também. Mas quem tem identidade, ele sabe muito bem diferenciar as coisas que são de Deus e que não são. Exatamente. Interessante. Então, jovem, você que está aí do outro lado, conserve sua identidade, mesmo que o ambiente seja contrário. Sabe por quê? Porque o ambiente, ele não determina a sua identidade. Ah, mas eu estou aqui nesse ambiente, eu tenho que... A minha identidade tem que ser assim. Não, o ambiente, ele não determina a sua identidade. Deus que determina. O mundo pode até tentar mudar sua aparência, seus costumes, seus pensamentos, mas não pode mudar quem você é em Cristo. Se você permanecer firme nele. Se eu não me engano, foi o João Emanuel que falou, que até tentaram mudar o nome dele, né? Se eu não me engano, o Daniel, colocaram o nome dele de Beltesazar, não é isso? Se não me engano, é um deus do sol, deus da lua, né? Mas só que Daniel e os três jovens, né? Eu não estou nem aí se mudou meu nome. O que importa é o que eu sou com Deus, Aleluia. Eu e Deus. Então é isso que importa. Talvez, olha que interessante, olha que programa maravilhoso. Na faculdade te colocam apelidos, né? Talvez pela tua cor, pela tua aparência, coloca um apelido em você, não é isso lá no trabalho. Ei, fulano de tal. Não ligue para o apelido que coloca em você, porque Deus já te deu o nome. Você já tem a sua identidade em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Isso, o que o presbítero falou, é muito, muito interessante, porque a gente convive com pessoas na faculdade e a gente sabe o quão difícil e quanto a gente tem medo, muitas das vezes, de entrar na faculdade, não é, João? Você passou por isso? Como é que foi a experiência? Cara, o presbítero tava falando, né, de apelidos, e eu lembrei de um apelido que colocaram em mim, que eu não vou nem falar aqui. Não, fala não. Não vou falar aqui porque, né, mas assim, sinceramente, eu não fiquei frustrado, pelo contrário. Porque, assim, o apelido, a intenção, claro que é chacota, eu não vou falar qual. Mas tem a ver mas aponta muito sobre a minha santidade. Talvez no meio da sociedade comum seja algo como chacota. Só que assim, ao contrário de eu ficar talvez triste, né, ou frustrado, eu fiquei feliz. Assim, dentro do meu coração eu fiquei feliz. Porque às vezes é chacota pro mundo, mas isso aponta muito a minha santidade. Isso eu falei, caraca, as pessoas realmente veem o que eu tô tentando ser. Por mais que seja querendo me zoar. Mas eles veem o que eu tô buscando todos os dias. Aleluia. Glória a Jesus, muito interessante, porque a gente aprende, a gente está aprendendo durante esse programa, através do exemplo de Daniel, e ao mesmo tempo vendo esses dois jovens falando, a gente vê que quando o jovem quer ter uma intimidade com Deus ao ponto de mostrar a sua identidade para a sociedade, eles conseguem. Tá a prova aqui o Kaique, um jovem abençoado, o João Emanuel também. Só que é interessante a gente aclarar aqui dentro do programa, não é isso? Como conservar a nossa identidade em Deus, porque a gente está falando que identidade é top, é bonito, mas como será que Daniel conseguiu firmar a identidade? Porque se você olhar o Daniel, em nenhum momento nenhum ele desviou, não. Porque tem gente até que começa com a identidade bonitinha, né? Mas vai indo lá no meio, opa, cadê a identidade dele? Sumiu. O Daniel não. Então, será o que a gente deve fazer para a gente conservar a nossa identidade em Cristo? Isso é interessante, não é, Kaique? Muito interessante, presbítero. E é algo que tem que ser praticado todos os dias. Esse manter a identidade é algo muito importante para a gente, né? E como é difícil, porque
a todo momento o inimigo tenta modificar um pouquinho a nossa identidade. Não, muda um pouquinho, aceita isso aqui. Não, você pode, isso aqui você pode, tá tudo bem, não tem nada, não tem ninguém vendo, não tem ninguém próximo de você. Não, você tá na faculdade, é tudo diferente. Agora você pode, agora você é aceito dessa maneira, não é, João? Mas, nossa, eu digo assim, no começo realmente foi muito difícil. Foi muito difícil, eu pensei que eu ia esfriar, pra ser sincero com você. Esfriar não pelo fato de querer, mas às vezes você olha ao seu redor e você acha que é a sua única opção. Ou é você ceder ao mundo, ou é você morrer sem perspectiva de nada. No começo foi muito assim pra mim. Mas o Senhor sempre mostra que para tudo ele tem um propósito. E ele sempre dá um escape. Hoje eu fico muito feliz porque, ao contrário de eu ter esfriado, eu percebo que nesse tempo de universitário até agora, o Senhor tem derramado muito na minha vida. E que isso sirva, não porque eu sou bom, não pela minha capacidade, pelo contrário, pelo que o Senhor é na minha vida. Então, a nossa identidade é a identidade de filho, a nossa identidade é a identidade de servo do Senhor, de filho, de amigo dele. Ele nos tornou filhos e amigos dele. Então, não pense que é pela sua capacidade, pelas suas atitudes, porque de bom nós não temos nada. De bom, a única coisa que nós temos é Jesus. Então, a sua identidade vem pelo fato de você deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, suas atitudes, decidir por você, fazer escolhas por você. E o que você não consegue fazer, ele faz, eu tenho certeza. Muito interessante a fala do João, inclusive sobre essa questão de identidade. Como conservar? O João Emanuel já até respondeu, Kaique. Ele falando de Daniel. Daniel era um homem de oração. Então é uma das formas pela qual a gente vai conseguir manter a nossa identidade em Cristo, através da oração, porque a oração ela vai fortalecer a nossa identidade espiritual. Só que era um decreto. Tinha um decreto, não vai orar a outros deuses, não. Mas mesmo assim, Daniel orou quantas vezes por dia? Uma, duas, três vezes. 3 vezes ele manteve a vida de oração. Então, jovem, às vezes, para você vencer as adversidades da vida, você precisa estar em oração. Então, ore, não é isso? Ore, esteja na presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus irá te abençoar, e assim você vai poder ter uma identidade, é isso, diferenciada aos olhos das pessoas. As pessoas vão ter que olhar para você e, rapaz, esse jovem é diferente. Esse jovem ele é diferente, tem um brilho diferente nele, que é o brilho do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E é muito interessante isso. E me remete o que o presbítero falou sobre também aquele jovem que foi procurar Jesus, aquele jovem rico, né? Ele chega até Jesus, João, e ele traz a seguinte ponto: Senhor, o que eu faço para me entrar no teu reino, no reino dos céus? E aí Jesus fala para ele o seguinte: siga todos os mandamentos. E aí ele fala: eu sigo, eu já tenho uma identidade construída, né? Eu tenho tudo certinho. Aí Jesus fala: então, agora doa o teu dinheiro aos pobres, dá todo o teu dinheiro aos pobres. Tudo que você tem, tudo, dê aos pobres, e aí você vai alcançar a salvação. Aí aquele jovem, ele sai cabisbaixo, triste, porque ele tinha uma falha, um pequeno ponto. Ele tinha um coração dele nas riquezas, no dinheiro. Exatamente, João. Ele amava o dinheiro. Glória a Deus, Kaique. Exatamente isso, né? O coração dele o tesouro dele estava no dinheiro. O tesouro dele estava nas coisas aqui na terra. E a resposta para a nossa identidade, a resposta para tudo nessa vida é o céu, é Jesus. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe de onde veio e para onde você vai, você entende que não há nada nesse mundo que valha mais a pena do que viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, do que viver uma vida se apaixonando pela presença de Jesus. Porque todo o resto ele acrescenta. Tudo que você precisa e até o que você não precisa. E eu falo isso não é porque só eu acredito, mas porque eu tenho vivido. Eu estou em outra cidade, longe dos meus pais, longe das pessoas que me acompanharam até meus 18 anos de idade. E eu tenho vivido coisas extraordinárias no Senhor. E eu percebo que Ele não me dá só o que eu preciso, mas Ele me dá o que eu nunca imaginei. Porque o Senhor ele tem prazer de prover não só o suficiente, mas mostrar que Ele é um Deus bondoso. Mostrar que Ele é um Deus que cuida, e que cuida em excesso mesmo. E Ele é assim.
e que a gente possa, né, pedir um coração como o dele, né? Que a gente possa estar cada vez mais, né, mergulhados na graça, mergulhados na presença dele. E me faz lembrar muito, quando a gente fala de identidade, também sobre Mefibosete. Esses dias eu estava estudando sobre Mefibosete e o Senhor me falou muito sobre identidade quando eu li, né, aqui em 2 Samuel, no capítulo 9. O capítulo 9 inteiro vai falar sobre isso. Mas como nós já estamos, né, chegando no nosso horário, eu vou resumir, vou deixar essa palavra para meditação de vocês. 2 Samuel, capítulo 9. Estudem. Para você que quer entender mais sobre identidade. Eu vou deixar esse desafio da semana para você. Vai falar sobre Mefibosete, resumidamente. Mefibosete, neto do antigo rei Saul, filho do falecido príncipe Jonatas, né? E atualmente quem estava no poder era Davi, quem estava reinando era Davi, e Mefibosete ele caiu, né? Ele numa fuga, caiu dos braços da ama, a ama deixou cair, e ele perdeu o movimento das pernas, ele perdeu a capacidade de andar, e aí ela deixou ele numa terra chamada Lodebar, que se você vai ver o significado, eu dei uma pesquisada há um tempo, tem vários significados, mas o mais aceito é uma terra sem... Esqueci, mas é como se fosse uma terra, falando de solo, que não gera, Não produz nada. não produz. Sabe? Terra de esquecimento. Quem era levado para Lodebar era para ser esquecido. E Mefibosete, ele se deixou, né? Se deixou ser enganado por essa mentira de Satanás que dizia que ele não era nada, sendo que ele era da realeza. Que dizia que ele estava esquecido, sendo que ele não estava esquecido. Eu vejo que o Senhor estava protegendo Mefibosete naquele lugar. Então, talvez você, no seu quarto, que você talvez esteja ouvindo isso, ou em qualquer outro lugar, talvez você pense que você foi deixado nesse lugar, nessa situação, nesse momento da sua vida para ser esquecido. Mas hoje eu declaro que o Senhor, ele está te protegendo de coisas que você ainda não entende. E Davi chamou Mefibosete. No momento certo, irmão. Tem descendente de Jonatas que eu possa honrar? Pois chama ele. E diz que ele vai comer para sempre. O tanto que ele quiser na vida, vai comer na minha mesa. Porque ele é da realeza. Aleluia. E no momento certo o Senhor vai te chamar. No momento certo você vai entender coisas que hoje você não entende. Mas deixe que o Espírito Santo diga quem você é. Não aceite que Lodebar fale na sua vida. Não aceite que o mundo tenha poder sobre a sua vida. Porque você não é o que o mundo diz que você é, mas você é filho de rei. Você é descendente de rei. E você tem lugar na mesa do Senhor. Ainda há lugar na mesa para os filhos que têm fome e sede da presença dele. E com isso, eu quero agradecer, né, ao presbítero Heraldo, Kaique Lino, que está aqui hoje, compondo essa mesa, né? Quero agradecer a você, telespectador. Né? Não posso deixar de agradecer, né? Que está na produção ali, Andreane, né? Andreane Monteiro, né? Que está aqui também, né? Está sempre na produção. Deus abençoe a sua vida. E você que nos escuta hoje, que hoje você possa aceitar a sua identidade. E a identidade que é sua, que eu falo, é o que o Senhor Jesus decretou para a sua vida. Amém? E só finalizando já, amarrando esse ponto, dando um ponto final, que a sua identidade, ela é de filho, ela é de servo, mas também de amigo de Jesus Cristo. Sim. Seja amigo de Jesus. Conte o que você sofre, o que você sente para Ele, todas as suas angústias, as suas dores, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Senhor, o nosso Pai, Ele nos escuta. Então, que nós viemos estar ao lado, compartilhando tudo com Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui mais uma vez no programa Âncora da Esperança, esse programa que é bênção de Deus demais. Deus abençoe João Manuel. Amém, amém. O Kaique Lino esteve aqui a primeira vez, foi um prazer. Você saiu muito bem, né, João? Sim, nossa, meu Deus do céu, dá pra vir mais vezes. Deus usou ele de maneira especial. Então, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e louvarmos a Deus pelo nosso pastor presidente, pastor Hamilton, e a sua esposa missionária Alzira, ambos os idealizadores desse programa, que é bênção de Deus demais. Hoje a gente aprendeu sobre a identidade, né? Que a sua identidade seja uma identidade de verdadeiro servo de Cristo Jesus. Eu finalizo com esse versículo de Romanos 12, 2,
que diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, ou este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o mundo, mas viva de maneira diferente. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu creio que o João vai encerrar com mais um louvor e abençoado pra gente, né, Kaique? Amém. Vai sim, não, João? Isso mesmo, vamos deixar um louvor pro final para que você ouça e seja mais ministrado ainda através do louvor. Mas desde já, daqui eu me despeço e dou graças a Deus pela sua vida, dou graças a Deus por esse programa maravilhoso que tivemos hoje. Até o próximo. Deus abençoe você. E para encerrar, né, vamos encerrar assim como iniciamos, com oração. Kaique, por favor, faça as honras. Vamos lá, então fechamos nossos olhos. Você aí também se conecta com Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais um momento contigo, escutando, entendendo um pouco mais sobre a nossa identidade. Senhor, confirma, Senhor, tudo que tu tens falado em nosso coração, meu Pai. Senhor, seja conosco. Não nos deixe perder essa identidade, Senhor, mas anda ao nosso lado. Continua confirmando o que tu tens falado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também cada um que esteve aqui, dando um pouco mais do seu tempo. Abençoa essa pessoa que está, Senhor, nos escutando do outro lado, meu Pai. Continua sendo com ela no trabalho, Senhor, na escola, no que quer que seja que ela esteja fazendo agora, Senhor. Seja com ela, em nome de Jesus. Amém. Não vou negar quem sou, não há máscaras em mim. Desde quando eu te entreguei de novo. Não vou negar quem sou, não há máscaras em mim. Desde quando eu te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor.